Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Teacher Clayton, espero que vocês estejam bem, né, nesse período aí da quarentena. E hoje eu estou aqui para a gente começar uma série de vídeos de resolução, né, dos exercícios que foram passados alguns dias atrás e mostrar para vocês alguns pontos, algumas técnicas que eu utilizo durante a resolução, né, de exercícios que apresentam textos. Então, sem muita enrolação, vamos seguindo, né, nosso caminho. Então, o texto inicial vai ser aquele do Brazil Biologists Investigate Penguin Death, da UniOeste do Paraná, que está na página 142 do material de vocês, certo? Então, as primeiras orientações que foram dadas para realizar essa tarefa foi o quê? Realizar a leitura do texto, destacar as palavras que estão no past simple, que foi um assunto que a gente estudou em sala de aula, né? E terceiro ponto, pesquisar sobre o que se refere ao termo washed up. E o quarto, e não menos importante, que é o quê? Realizar as questões de 7 a 10, ok? Então, se a gente seguir aí, temos esses dois pontos que vale ser lembrados, que são as técnicas de leitura, que é o skimming e o scanning, né? O skimming é aquela técnica que a gente usa o quê? Palavras-chave do texto para poder compreender mais ou menos o que está acontecendo ali. E o scanning já é aquela técnica que exige a nossa leitura, né? A gente tem que realmente olhar tudo o que está acontecendo ali para poder elaborar melhor a nossa resposta, né? O skimming geralmente é utilizado em perguntas mais simples, mais diretas. O scanning já naquelas que exigem um pouco mais de compreensão, certo? Então, se a gente seguir aí, tem esse segundo ponto, que é o quê? A técnica de resolução, né? O que é uma técnica de resolução? Para a gente que está fazendo prova objetiva, principalmente vocês que estão visando o Enem, né? A ideia é o quê? Poupar tempo, né? E fazer uma coisa mais precisa, né? Fazer uma resolução mais precisa ali das questões. A técnica de resolução que eu utilizo e que é uma bem comum é o quê? Ler a pergunta, as alternativas dadas também, e depois passar para o texto, certo? Ou, que nada impede ninguém de fazer isso, você dá uma lida no texto antes, né, daquela olhada básica, e depois você vai para a questão, sem problema nenhum. Mas a ideia é sempre o quê? Você lê a questão, as alternativas, e depois ir para o texto, buscar aquelas informações que estão sendo mostradas tanto na pergunta como nas alternativas, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem essa questão no caso e 5 alternativas. Uma questão bem simples, essa questão, tanto essa como a próxima, são bem simples. Então vocês vão ver o quê? Que ele está pedindo apenas para assinalar a alternativa correta de acordo com o texto. E eu já adianto para vocês que a única coisa que está sumindo aqui, né? Deixa eu só achar aqui um. Pronto. A única coisa que está diferenciando, né, o que a gente tem de um ponto para o outro é essa palavra aqui de bem alimentado, mal alimentado. O outro ponto é o que? Se tem ou não o que? Ferimento, certo? E o último, que ele fala de excesso de óleo, com óleo, sem óleo, nenhum óleo, né? Sem óleo também, certo? Então vamos lá no texto. Aqui ele está falando de pinguins, né? Então vamos procurar a palavra pinguins. De antemão vocês podem ver que eu já fiz o quê? Já grifei todo o texto, aqui destaquei as palavras que são ou cognatas, né? Ou são palavras de conhecimento do cotidiano, né? Do nosso dia a dia, ou são palavras que já estão no vocabulário
básico, né, que a gente aprendeu lá com a tia Zuleide lá no Fundamental 1 por ali, aquelas palavrinhas bem basiquinhas, né? Então, a gente tem aqui o quê? Vocês notem que a maioria do texto está grifado, né? Não está assim, vamos dizer aqui, olhando assim, está acima de 80% do texto, mas está boa parte, diria eu, quase metade do texto já foi destacado, né? Então, isso é uma técnica boa de fazer inicialmente, né? Ver o que você já conhece, até ver as palavras que estão recorrentes, né? Estão aparecendo sempre. Então, eu fiz isso. O próximo passo é o quê? Procurar o pinguins, né? Eu já adianto, galera, que se vocês quiserem prestar atenção melhor, né, em relação a ver as palavras que foram destacadas, se vocês conhecem ou não aquela palavra, vocês pausem o vídeo, deem uma olhada e depois continuem, tá bom? Então vamos procurar o quê? Penguin, né? Que é o pinguim. Então a gente tem aqui a palavra penguin aparecendo aqui, aí aparece aonde? Aqui junto com 500, né? No primeiro parágrafo, no terceiro parágrafo aparece de novo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, no quinto também, deixa eu ver se eu estou contando certo, primeiro, terceiro, quarto e quinto, isso, só não marquei direito aqui, né? Mas tudo bem. Então, ó, apareceu nesses 3 pontos. Lá nas alternativas, se você tiver com o material aberto aí, já dá uma olhada. Não tem nada falando de 500, né? Essa ideia do 500 aqui não entra para nossas alternativas lá. Então, descarta. Ah, professor, como você tem certeza disso? Você vê, ó, tem 500 aqui, depois aparece praias do Rio Grande do Sul, né? Então, beaches of Rio Grande do Sul. Esse B já foi, né? Já descartou lá aquela ideia das nossas alternativas. Então, vamos pro próximo aqui do penguin. A gente tem aqui, researchers said the penguins appear to have been well fed with no apparent injuries and no oil on the bodies. Aqui a gente tem a palavra penguin destacada, o no apparent, né? E no oil. Por que eu marquei isso? Porque a gente já sabe que não é o que? É a ideia de não. É uma ideia negativa, né? Então, apparent parece o quê? Aparente. Vamos ler em português, ó. Aparente. Então, sem ou não aparente alguma coisa. E depois não óleo. Que a gente já pode dar. A ideia negativa, né? Então, sem óleo. Se a gente for lá na alternativa, ó. Tinha bem, sem e sem, né? Então, ó, sem ferimentos. Que talvez seja aquela palavra que vem depois ali do apparent. E sem óleo. Sem óleo aqui, ó. Sem óleo. Essa questão aqui tá ok. Esse daqui tem óleo? Não. Mas tem ferimento. Então não dá. Com ferimento? Também não dá. Apresentava com ferimento também não dá. Então a gente tem a letra C e a letra A, né? Só basta a gente agora ver se conseguimos saber se eles estavam bem ou estavam mal alimentados. Como se trata de um exercício, né, para vocês fazerem em casa, não tem tanta exigência, né, para estudar mesmo. Então, já deixo aqui de antemão que aqui a gente tem o que? O well-fed, que seria a ideia ali que a gente não sabe se é bem ou mal alimentado, né? Eu coloquei essas duas palavras aparecendo aqui, porque o hunger seria a ideia de faminto, né? De mal alimentado, certo? Então, poderia aparecer aí o hunger, poderia, talvez, né? O lack of food poderia mais ainda, porque ele dá a ideia o quê? De sem comida, né? Que eles não tinham comida, né? Se eles não estavam mal alimentados, ou se eles estavam mal alimentados, estavam, no caso, no oceano, poderiam ter morrido por não ter encontrado comida suficiente. É uma possibilidade bem, né, grande de ser um motivo maior do que esse hunger, já que eles estão mortos. Poderia ter feito, como estava falando já aqui, ó, de autópsia, né, feito essa averiguação para saber que se eles não tinham comida, né, no corpo e tal. Então, resultando nessa possível situação de lack of food, que seria falta de
comida, certo? Então, eu basicamente já dei a resposta, né? Que vai ser aquela ideia do bem alimentado, já que não é nenhuma dessas duas, certo? Então, eu fiz um glossário aqui de palavras. Então, a gente tem death, que é a palavra que é morte, né? Well, que é bem, então well fed vai ser bem alimentado. More than, que está aqui junto com os 500 pinguins, né? More than, vou destacar aqui para vocês acharem. Esse more than vai ser o quê? Mais do que. O been, lembra lá que a gente estudou o present continuous? Então, present continuous era o quê? O ing depois de um determinado verbo. Então, o verbo to be dá para fazer também, ó. Been, a gente tem o ing depois, dando a ideia aí do que? Sendo ou estando. Ah, professor, mas também tem aquelas ocasiões das formas do ing que não é tão necessariamente só o present continuous. Perfeito. Isso mesmo, né? Mas aqui no texto ele está usando a ideia do present continuous porque a gente tem o que aqui? Tem o verbo to be junto, né? Então você tem aí o are being, ok? Aí depois você tem aí conducted, que é conduzido, some, que pode ser algum ou alguma, ou também poderia ser o que? Alguns ou algumas, tá? Researchers, a gente tem essa palavra aí que é o que? Pesquisadores. Tirando o S aí ficava pesquisador, tá? Eu coloquei embaixo research, que é a ideia de pesquisa, pesquisa acadêmica, né, laboratorial. Então esse research vai ser isso. Acrescentei o ER, vira pesquisador. Só lembrar de teacher. Teacher tem esse ER no final, né? Professor. Tirou o ER, vira o quê? Perfeito, né? Ensinar. Tá bom? Então a gente continua aí. O body, que vai ser corpo. Bodies, que é o plural de corpo, né? Que vai ser corpos. Rescued, resgatado. E health, saúde. Tendo atenção o quê? Que essa palavra health pode ser bem comum no Enem, né? As próximas edições aí, porque o cenário atual tá pedindo, né? Então, lembrem bem dessa palavra aí do health, certo? Então, sem mais delongas, nossa questão correta é a letra A, né? Que eles foram bem alimentados, sem ferimentos e sem óleo. Show de bola. Passando para a próxima, a gente tem a mesma ideia da anterior. A diferença é o quê? Que aqui vai mudar só um ponto. Então ele está falando, na semana passada centenas de pinguins foram, aí aqui, deixados, na B, levados, na C, resgatados, na D, desviados e na letra E, colocados. Então a diferença entre elas está só nesses verbos, tá bom? Então, vamos lá. Ponto inicial para prestar atenção e achar o ponto-chave no texto, né? A gente tem que procurar esse ponto aqui, ó, na semana passada. Por quê? Porque com certeza vai ser o início da sentença onde está a nossa resposta, obviamente. Lembrando do skimming, né? A técnica de leitura lá, o skimming. Então vamos procurar essa palavra-chave, que seria semana, né? Então, vamos lá. No texto aqui, eu já marquei, mas o que se refere a tempo é o year, né? Então, Patagônia every year. Eu estou falando de ano aqui, eu não quero saber de ano, eu quero saber o que? De semana. Semana vai vir aqui, ó, logo depois. Week. O professor não sabia que last dá ideia de passada, para virar semana passada. Beleza, mas você não achou week? E vamos supor que todo mundo aqui sabe que week é o que? Semana. Até porque todo mundo é ligado na moda aí, né? Sabe já o que é o Fashion Week, essas coisas assim, né? Então, ó, você tem um week, semana. Last poderia não saber ou poderia saber, mas fica aí, certo? A suposição de que last seria semana passada, até porque não muda na questão se é semana passada ou a semana seguinte, né? Mantém um padrão aí sendo a mesma coisa. Então, já achamos o trecho que estaria a nossa resposta, que é esse, né? Lá em cima, quando a gente vê o glossário,
né? Se você passou o glossário aí e não prestou tanta atenção, volta lá e dá uma pausa e anota as palavrinhas, que é bom para, né, para aumentar, enriquecer, aumentar o teu vocabulário. Vocês viram a palavra rescued, né? Essa palavra aqui, ó. Então, a gente já sabe que é o quê? Resgatar. Resgatado, né? Nesse caso. Então, os pinguins foram resgatados. Resposta C. Tem nem muito o que fazer, né? Porque o glossário lá já ajudou a gente, certo? Tá ok? Pessoal, então, a gente fez essas duas questões iniciais, né? E elas são um pouco diferentes dessa, certo? Essa daqui, em específico, ela está tratando de gramática, né? Talvez não seja o foco do Enem, mas é uma coisa essencial para a gente saber. Por que é essencial? Porque você vai saber o que está acontecendo no presente, no passado e no futuro, tendo noção desses pequenos pontos da gramática que a gente estuda, certo? Então, sem muita enrolação, a questão aqui está pedindo o quê? Para a gente achar a alternativa incorreta, que fala sobre o passado, mas que está incorreta, né? Então, essas palavras que estão aqui, se você tem aquela cartelinha que veio no material, você já sabe qual é a resposta. Que é só olhar aquela cartelinha que já tem os verbos regulares e irregulares, tem tudo ali. Professor, perdi a minha. Vai no Google, pesquisa lá, verbos irregulares, lista, vai aparecer também. Então, não tem como errar nessa questão. Então, ele fala o quê? Na letra A. Ele fala que o found é o passado de find, o said é o passado de say, o appeared é o passado de appear, delighted é um verbo regular no passado, e por último ele fala que o was e o were corresponde ao passado de dois verbos diferentes, né? Da A até a D a gente já sabe que está correto, ou seja, a letra E é a errada. Eu estou falando que a gente já sabe porque estamos conferindo, tá? Tô dando aquela olhada lá no nosso papelzinho, né? Mas a letra E, ela tá errada, por quê? Simplesmente pelo fato que o was e o were é sim um único verbo, não é verbo distinto, né? É o verbo to be. Ah, professor, eu sempre esqueço o que é o verbo to be. Então foca aqui em mim. Se você esquece o que é o verbo to be, tá? Por quê? Você vai fazer assim, ó. Lembra que o verbo to be sempre vai fazer você lembrar de Jesus. Por que, professor? Vai sempre fazer eu lembrar de Jesus. Simples. Você tem aí o verbo am, o are e o is. Juntou os três, leu junto, amareis, né? E o que tem a ver isso com Jesus, professor? Porque Jesus sempre falava, amareis uns aos outros como a si mesmo, né? Então, Jesus já ensinava até o verbo to be, de antigamente. Então você tem aí amarei, que é o am, are, is. Então esses três verbos, né, eles se tornam dois quando a gente joga para o passado. Então a gente tinha o am, are, is, passou para o passado, was e were. Tá ok? Então fechou aqui a ideia do verbo to be tanto no presente como no passado. Então a gente tem que a resposta é a letra E. Certo? Foi para a próxima, que é a última e, né, mais simples, querendo ou não. Aqui ele está pedindo o quê? A forma afirmativa desse segmento. Engineers didn't think. Lembra que lá na escola, né, durante as aulas presenciais, eu fiz um exemplo inverso. Eu dei um exemplo na afirmativa e colocando a negação no meio, que seria esse nosso amigo aqui, o didn't. O que ia acontecer com o verbo? Ele ia ficar dessa maneira que está o think, na forma normal dele, do infinitivo lá, né? Então, aqui vai acontecer o inverso. Se aqui o verbo não está mudando por causa do didn't, se eu tirar ele para fazer uma afirmativa, ele vai mudar. E isso vai levar a gente a saber que é a letra A, tá certo? Ai, professor, eu não saberia qual é o verbo aqui. Dica, a dica super importante. Se você quer aprender verbos no passado, né, o verbo normal, e depois aprender verbos no passado, e assim sucessivamente,
repetitivamente, você vai fazer o quê? Simples. Se você quer aprender os verbos, né, seja ele no presente, no passado, como for, a dica é que você pegue os verbos do seu cotidiano. Então você pega os verbos do seu cotidiano e vai treinando com eles, certo? Vai lá fazendo a prática, vai vendo quais são e assim você vai acabar aprendendo mais fácil, tá? Porque uma coisa do seu cotidiano se torna mais fácil do que um verbo aí muito louco que não está no teu dia a dia. Então isso não vai contribuir em nada para você, tá certo? Essa dica é para qualquer pessoa que seja, tá? Você está querendo ganhar um pouco de vocabulário ou você está querendo realmente aprender inglês, essa é a dica. Pega verbos do cotidiano e estuda eles que vai dar certo demais, tá bom? Então, fiquem bem. Essa foi a nossa resolução. Em breve teremos mais vídeos. Um grande abraço. Até mais.